Olá, tudo bem com vocês? Ou estou passando aqui mais uma vez para exaltar e bendizer o nosso Deus. Estou aqui para compartilhar uma palavrinha da parte de Deus para o meu coração, para o teu coração. E desde já eu quero te convidar, se você gosta desse tipo de conteúdo, a se inscrever neste canal e deixar o seu like, ativar o sininho, que sempre que tiver vídeo novo, você será notificado. E que assim que a graça e a misericórdia do Senhor possa te abençoar por essa obra, por essa ajuda. E que no nome de Jesus, que você venha ser retribuído por contribuir com a sua inscrição. Olá, tudo bem com vocês? Pois é, então eu quero convidar você a se abrir para a palavra de Deus. A própria palavra já diz, a nossa fé, ela vem de ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé só vai aumentar através da palavra. Nesta noite, aleluia, eu estou acabando de voltar do culto, glória a Deus, aleluia, e eu quero compartilhar uma palavrinha da parte de Deus, que o Senhor falara conosco ali nesta noite, e eu quero compartilhar com você também aqui nas minhas redes sociais, que no nome de Jesus, assim como nós fomos abençoados nesta noite, que você também venha ser abençoado, porque essa é a vontade do Senhor, né? Que todos nós sejamos impactados com a presença dEle, com a palavra dEle, amém? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante. Assim, o título que está aqui na minha Bíblia é esse: a parábola do fariseu e do publicano. Aleluia. Diz assim o verso 9 em diante. E disse também esta parábola a uns que confiava em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava ao outro. Então, aqui no versículo 9, nos orienta que esta palavra, esta parábola, ela foi dita por Jesus para aquelas pessoas que, aleluia, que confiava em si mesmo e crendo que era justo, e desprezava os outros. Então essa parábola foi endereçada a um tipo de pessoa, né? Uma pessoa que se achava que era melhor do que a outra. Aleluia. E o Senhor Jesus vai dizer assim: 2 homens subiram ao templo a orar. Então dois tipos de pessoa, 2 mulheres ou 2 homens, 2 jovens, subiram com o mesmo propósito ao templo para fazer o quê? Para orar. Mas nem as 2 orações agradou o coração de Deus. E nesta noite, o que eu quero deixar para você é isso: que a oração que Deus agrada e a oração que Deus desagrada. Então olha para você ver, segundo esta palavra aqui, no nome de Jesus, eu quero que você entenda e que você compreenda a perfeita vontade de Deus. Jesus vai dizer: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso, nesse momento, meu Deus, eu entro na Tua presença, pedindo a Tua orientação, Pai, para que eu possa, Pai, transmitir a palavra do Senhor, e que esta palavra, Senhor, que esta mensagem chegue ao coração da Tua igreja, trazendo vida, cura, restauração, libertação
transformação. Pai querido, Pai amado, que neste momento não venha ser a minha vontade, mas sim a tua vontade, que a tua igreja possa crescer em graça, em conhecimento. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que nós sejamos, ó Deus, renovado, restaurado pelo poder da palavra do Senhor. O título dessa mensagem, o tema dessa mensagem que se encontra aqui na minha Bíblia, como eu disse para você, aqui já no início, o próprio Jesus vai dizer que essa parábola é a parábola do fariseu e do publicano. Mas aqui tem um tema, a oração que Deus ouve e a oração que Deus rejeita. Muitas das vezes nós achamos que Deus está aceitando toda a oração, mas nessa noite há 2 exemplos de oração aqui, e só uma dessa oração Deus aceita, e que neste momento que o nosso coração esteja voltado para fazer a oração que agrada o coração de Deus. Vamos lá? Ver qual oração que Deus agrada e qual oração que Deus não agrada? Primeiramente, nem todas as orações recebem uma resposta do céu. Aleluia. No nosso texto bíblico, a qual nós acabamos de ler, apresenta 2 homens ou 2 mulheres orando e ilustra esse fato. E nessa ilustração, nesse texto de Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14, o Senhor Jesus vai deixar para nós, quando ele caminhou nessa terra aqui, ele vai deixar como ele veio do Pai, e ele conhece o tipo de oração que agrada o Pai, mas muitas das vezes nós temos feito oração como essa. Primeiro, observamos o fariseu, sua atitude em oração. Primeira coisa, ele não se curvava respeitosamente diante de Deus. Primeira coisa que nós temos que parar de fazer isto, é o que o fariseu fazia. Ele não curvou respeitosamente diante de Deus, né? A segunda coisa que o fariseu fez, não o ouvimos dizer, teu nome seja santificado. Nesse texto nós não ouvimos o fariseu dizer, Senhor, o teu nome seja santificado. Sua oração gira ao redor de si mesmo e de suas obras. O que nós vamos ver na oração do fariseu é que a oração dele gira em torno de si mesmo e daquilo que ele faz. Letra D. Aparentemente começa com gratidão, né? A oração do fariseu começa com gratidão. Ele começa assim, ó Deus, graças te dou, né? Parece que a oração dele está sendo certa, mas no final, no meio dela, não vai ser a oração que Deus vai agradar. Aparentemente começa com gratidão, porém não é uma gratidão pela graça, pelo perdão. Próximo, seu louvor é por si mesmo e pelas suas realizações. Se você tem feito as suas orações como as orações do fariseu, que eu vou ler mais uma vez aqui, ó, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque sou como os demais homens, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. A oração do fariseu, ele apontava o defeito do outro e falava que ele era melhor do que o outro. Então, se você está aqui hoje, que as suas orações têm sido, as suas atitudes têm sido como a do fariseu, eu te convido a ser diferente. Eu te convido a ser como esse segundo ponto aqui. Muito diferente é a oração do publicano. Sua oração parece um clamor, como a oração do Salmo 40, versículo 1. Vamos ver o que está dizendo o Salmo 40, versículo 1? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Diz assim, aqui no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Muitas das vezes nós temos que esperar com paciência no Senhor, né? E que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. No Salmo 50, versículo 15, está dito assim: invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, né? A oração do publicano é como está aqui no Salmo 40 e no Salmo 50, né? Como diz as Escrituras Sagradas.
Sua oração parece um clamor, como a oração do Salmo 40, versículo 1 e a oração do Salmo 50, versículo 15. Próxima atitude da oração do publicano. Ele ora humildemente, sem ousar erguer os olhos para o alto. O publicano, ele chega humilde. Olha como é que ele ora ao Senhor. O publicano, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, colocava a mão no peito, dizendo: tende misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode cantar bem, mas nós temos que ser humilde como publicano. Ainda assim, nós ainda somos pecadores, porque nós somos tão pecador que Deus entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para se morrer naquele lugar, na cruz do Calvário por nós. Próximo atitude do publicano, ele ora cheio de arrependimento pelo seu passado. Seus olhos, certamente como os de Pedro, derramavam lágrimas. Próximo, ele se chegou a Deus como pecador. Deus se propicia a mim, pecador. Deus atendeu a sua oração. Ele retornou justificado, dando graças. Aleluia. Então, quando você tem a atitude, como a atitude do publicano, sabe o que acontece na nossa vida quando nós chegamos na presença de Deus? Nós saímos da presença de Deus justificado para nossos afazeres, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, quando nós temos a atitude do publicano, que oramos assim: Senhor, porém estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Essa simples oração que você faz diante de Deus traz consigo justificação. Então aquele publicano, quando ele sai da presença de Deus, daquele culto, diz a palavra do Senhor que digo-vos, versículo 14, quando eu e você temos as orações desta forma: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus dá graça aos humildes, Deus resiste ao soberbo. Então, em nome de Jesus, eu deixo essa mensagem do coração de Deus. 2 tipos de oração que devemos, dois exemplos de oração, uma que Deus ouve e outra que Deus não ouve. Então, que a partir de hoje, que as minhas atitudes, que as suas atitudes sejam como as atitudes do publicano, e que se houver alguma atitude farisaica dentro de nós, venha bater em retirada, em nome de Jesus. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te guarde. Um beijo grande para você, que Deus te ilumine, te ajude a tomar a decisão, que te ajude a orar como o publicano. Seja humilde, reconhece as suas fraquezas diante do Senhor, e assim o Senhor te abençoará. Um beijo grande, fique com Deus. Você que está chegando nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilhe, ativa o sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado. E que o Senhor retribua 100 vezes mais na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Um beijo grande, fique com Deus, um abraço, um cheiro, fique com Deus, Deus abençoe.